7 horas. Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que nos acompanha em todo o Brasil por uma das emissoras da Rede Católica de Rádios. Até às 7h30, o Jornal Brasil Hoje te deixa bem informado com o que acontece no Brasil e no mundo. Hoje é segunda-feira, dia 13 de julho de 2020. Eu sou Kleber Moleta. Eu sou o Jorge Teles, bom dia e vamos aos destaques de hoje. Brasil ultrapassa 1.800.000 casos de Covid-19. Projeto de lei aumenta exigências para mineradoras e aguarda votação no Senado. Congresso retoma nesta semana debates sobre a reforma tributária. Trazemos nesta edição uma reportagem sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que atinge cerca de 5% da população mundial. Confira também a primeira reportagem de uma série produzida pela CNBB e Caritas Brasileira sobre a campanha É Tempo de Cuidar. Esses são alguns dos assuntos desta segunda-feira. O Jornal Brasil Hoje, edição 9590, começa agora. Horário de Brasília, 7 horas e 1 minuto. O Brasil registrou 631 óbitos pelo novo coronavírus em 24 horas, segundo a atualização diária divulgada pelo Ministério da Saúde na noite deste domingo. As mortes causadas pelo vírus já somam 72.100 no país. De acordo com a atualização do Ministério, 669.377 pessoas estão em acompanhamento e 1.123.204 se recuperaram. Há ainda 4.063 mortes em investigação. Segundo o painel Coronavírus, foram registrados 24.831 casos de pessoas diagnosticadas com Covid-19 entre sábado e domingo. O número de casos confirmados desde o início da pandemia já soma 1.864.681 pessoas. A Organização Mundial da Saúde registrou neste domingo um recorde de casos globais de Covid-19. Em 24 horas foram 230.370 notificações. Os maiores aumentos aconteceram nos Estados Unidos, Brasil, Índia e África do Sul, de acordo com o relatório diário da organização. E próxima de completar 1 ano e meio, a tragédia de Brumadinho ainda não teve um desfecho. Familiares ainda aguardam a retomada das buscas do Corpo de Bombeiro, que foram interrompidas com o início da pandemia em março. No Senado, um projeto de lei aumenta as exigências para as mineradoras sobre a segurança de barragens e aguarda votação. Informações com Jalila Arabi. A tentativa de dar à população mineira uma resposta após o rompimento de barragens em Mariana e Brumadinho, um projeto de lei que institui a Lei de Segurança das Barragens pode ganhar fôlego no Senado. Proposto pela senadora Leila Barros, o texto estabelece maior controle sobre as barragens e endurece penas em casos de crimes ambientais, prevendo infrações e sanções que a lei atual não apresenta. A senadora Leila Barros comenta sobre o projeto. Nós não vamos amenizar o sofrimento, a dor daqueles que perderam seus entes queridos nessas tragédias. Mas nós estamos dando uma resposta para toda a sociedade, para todos aqueles que ficaram chocados e estarrecidos com as cenas de violência e de destruição que nós assistimos. A técnica em enfermagem Josiana Rezende, de 32 anos, sabe bem como é viver com essa dor. Moradora de Brumadinho, Josiana perdeu a irmã e o cunhado no desastre, que deixaram um casal de gêmeos órfãos após o rompimento da barragem. Os últimos números da prefeitura mostram que mais de 270 vidas foram perdidas naquele 25 de janeiro de 2019 e 11 pessoas ainda estão desaparecidas. Josiana relata o sentimento de perda que vive desde então. A cidade mudou completamente. Me lembro que nos primeiros dias parecia cena de guerra, tudo muito tumultuado, muitas pessoas procurando por seus familiares que estavam desaparecidos, a esperança de encontrar com vida. Josiana era funcionária da Vale e viu toda a equipe morrer no episódio. Como trabalha de plantão, a técnica não estava na empresa no dia. Por isso acredita que teve uma segunda chance. Apesar do sentimento constante de luto, Josiane ainda tem esperança. Eu espero realmente que o governo dê esse apoio que a gente precisa e que as leis se tornem mais rígidas
ou que se pelo menos a fiscalização seja mais eficaz para poder com que outras famílias, outras comunidades não passem pelo que a gente está passando hoje. As coisas vão melhorando e tem que melhorar mesmo. Entre as medidas previstas pelo PL do Senado está o acréscimo de mais etapas antes, durante e depois da construção de barragens, como ouvir órgãos de proteção de defesa civil e a população da área parcialmente afetada na elaboração do plano de ação de emergência, para definir medidas de segurança e procedimentos de evacuação em caso de emergência. O texto passou pela avaliação dos deputados federais e, em maio deste ano, retornou ao Senado. A Câmara dos Deputados fez alguns acréscimos. Um deles é a proibição de construir novas barragens pelo método de alteamento a montante, que é quando se forma uma espécie de escada cujos degraus são feitos a partir dos rejeitos da mineração, semelhante ao modelo operado nas barragens rompidas em Minas Gerais. Segundo dados da Agência Nacional de Mineração, existem hoje 68 barragens de minérios que operam dessa forma, sendo mais da metade em Minas Gerais. O prazo para que as que ainda operam nesses moldes sejam descaracterizadas vai até 2027, dependendo da capacidade. O projeto de lei 550 de 2019 se encontra no Senado e aguarda a apreciação do plenário. Reportagem Jalila Ara. Horário de Brasília, 7h06. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. Em tempos de pandemia, o que o mundo mais precisa é de amor e gente disposta a fazer o bem. Felizmente, exemplos não faltam. Nos hemocentros, heróis anônimos doam um pouco de si, do seu sangue, para fazer pulsar a vida nas veias de quem precisa. Doador, mais do que nunca a sua solidariedade é necessária. Informe-se no hemocentro da sua cidade e saiba como doar em segurança. Seja solidário, doe sangue. Doar é um ato de amor. Apoio Rede Católica de Rádio. A Signes Brasil é uma associação católica de comunicação que tem por meta o fortalecimento da paz por meio da comunicação. A entidade é mundial e de direito pontifício, ou seja, é reconhecida pelo Papa. O atual momento é de grave crise na área da saúde. As pessoas do mundo todo estão acuadas e cheias de incertezas frente ao coronavírus. Contudo, além da Covid-19, também existem outras questões sociais que têm agravado a situação da pandemia. Entre eles estão a corrupção, a falta de respeito aos cidadãos e as questões políticas, econômicas e éticas vividas pelos brasileiros. O momento é de união de forças, de garra e de muita responsabilidade com a vida do outro. Afinal, somos muitos e se somarmos em favor da vida, poderemos contribuir para minimizar os efeitos dos tantos problemas vividos na atualidade. Hoje a Signes Brasil tem os seguintes departamentos: Signes Impressos, Signes Rádio, Signes TV, Signes Jovem, Signes Educomunicação e Pesquisa. Temos a filosofia de seguir juntos, ou seja, trabalhar em parceria com outras instituições que têm sonhos e projetos semelhantes aos nossos. Um termo-chave: seguir juntos. Signes Brasil, a comunicação para uma cultura de paz. RCR, Rede Católica de Rádio. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h09. E vamos às informações da agenda do Congresso Nacional para esta semana com Yuri Hudson. O Congresso Nacional deve retomar nesta semana as discussões sobre a reforma tributária. Uma comissão de deputados e senadores já analisa propostas que tramitam na casa. Mas o Legislativo ainda aguarda um projeto do governo federal. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, encerrou a semana passada cobrando o envio de uma proposta. Ele criticou o fato do Ministério da Economia não ter enviado um texto e apenas mencionar a necessidade de maior arrecadação por parte da União. Segundo Maia, isso só acontecerá com o crescimento do país e não com mais impostos. Não tem nada mais importante que nós melhorarmos o ambiente de negócio no Brasil, o sistema tributário brasileiro, os nossos impostos todos que existem, de bens e serviços, eles geram muita insegurança jurídica, muito litígio no Supremo, mais de 1,5 trilhão de litígio tributário, fora toda a complexidade e custo de administração do sistema tributário brasileiro. Então, nós vamos retomar o debate
baseado nas PECs, têm o mesmo escopo, né, a mesma base. Na próxima semana não dá mais para esperar. Já no Senado, além da reforma tributária, existem medidas provisórias que estão prestes a vencer. Uma delas é a que auxilia o setor aéreo em meio à pandemia do novo coronavírus. O projeto permite que as companhias aéreas tenham um prazo de até 12 meses para devolver aos consumidores o valor das passagens. Além disso, também auxilia funcionários das companhias com a permissão para sacar parte do FGTS, como explica o relator da matéria na Câmara, Arthur Oliveira Maia, do Democratas. Quando nós estamos ajudando as empresas aéreas, estamos também ajudando os 40 mil trabalhadores que estão com contratos suspensos. Se as empresas quebrarem, não terão, depois da pandemia, também o seu emprego. Também há uma pressão em cima do presidente do Congresso para convocar uma sessão das duas casas para analisar vetos do presidente Bolsonaro. Entre os vetos mais polêmicos estão o veto às máscaras, a política de proteção indígena e a extensão da desoneração da folha de pagamento. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Obrigado, Yuri. E com a pandemia, a espera pelo auxílio-doença do INSS aumentou 123%. Henrique Carmo. O fechamento das agências do INSS em março, devido à pandemia, fez com que a fila do auxílio-doença crescesse mais de 120%. A informação é do Tribunal de Contas da União. De acordo com o TCU, o estoque de pedidos de benefícios por incapacidade do INSS era de 244 mil solicitações. Em maio, foram registrados quase 546 mil pedidos. 90% deste total eram de auxílio-doença. Com as agências fechadas, não é possível realizar a perícia, parte fundamental para a concessão do benefício. Porém, o INSS informou que autorizou o envio de atestados médicos por meio do aplicativo Meu INSS. Com o envio, é possível conceder o auxílio-doença, mas o atestado deve estar legível, ter a identificação do médico, o período e o motivo do afastamento. Além disso, o governo autorizou a antecipação de R$ 1.045 para quem está na fila do auxílio-doença. A solicitação pode ser feita pelo telefone 135 ou pelo aplicativo de celular e site Meu INSS. Os postos de atendimento da Previdência devem retornar apenas no dia 3 de agosto. A volta será gradual e com horário de atendimento reduzido. Reportagem Henrique Carlos. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. A fraternidade transforma consciências e orienta o sentido de nossas vidas como dom e compromisso para construir a convivência solidária em nossas famílias, na sociedade e em nosso planeta. Ver, sentir compaixão e cuidar dos mais necessitados e do meio ambiente são gestos do bom samaritano, que estimulam a construção de um mundo mais justo, fraterno e sustentável. Campanha da Fraternidade 2020. Realização CNBB. RCR, por meio da comunhão. Emissoras em todo o Brasil trabalhando de forma colaborativa e utilizando da força criativa do rádio para consolidar e disseminar a comunicação inspiradora nos ideais evangelizadores. Rede Católica de Rádio, fortalecendo a Igreja no Brasil. Junte-se a nós. Acesse rcr.org.br. Onde quer que esteja, sou igreja. RCR, fortalecendo a igreja em sintonia com você. Na confusão das vozes e mensagens que nos rodeiam, temos necessidade de uma narração humana que nos fale de nós mesmos e da beleza que nos habita. Temos necessidade de uma narração que saiba olhar o mundo e os acontecimentos com ternura. 54º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Para que possas contar e fixar na memória. A vida faz-se história. Sabe aquela notícia que você recebeu num grupo ou aquela informação postada nas redes sociais que você ficou na dúvida? Não passe adiante. Confira a autoria do texto, observe a data em que a notícia foi publicada, cheque as fontes e busque informação no seu veículo de confiança. Jornal Brasil Hoje. Jornalismo com responsabilidade. Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h15.
O dia 13 de julho é considerado por algumas organizações como o dia de conscientização do transtorno de déficit de atenção. A reportagem é de Cléo Nascimento. Dificuldades em sustentar a atenção, problemas para concluir tarefas, agitação, inquietação, são características que podem facilmente ser vistas como uma fase da infância ou um traço de personalidade. Mas uma investigação mais aprofundada pode revelar uma condição que afeta 5,3% das crianças e adolescentes e 2,5% das pessoas em idade adulta em todo o mundo. É o transtorno de déficit de atenção. Para além do estereótipo de pessoa inquieta ou aquela que vive no mundo da lua, quem se enquadra neste diagnóstico geralmente apresenta outros sintomas que surgem na infância e podem acompanhar pelo resto da vida. E foi apenas na faculdade que a publicitária e jornalista Thaís Finotto percebeu que algumas de suas características mais comuns não eram falhas ou um problema que poderia ser corrigido naturalmente por meio de seu esforço pessoal. Ela descobriu que estava lidando com uma condição médica. Apesar de ter passado por mais de uma psicóloga ao longo da vida e ter acompanhado com umas 2 ou 3 psicólogas em diferentes fases da vida, eu só fui descobrir o meu TDAH quando eu estava no fim da faculdade, era o meu último ano da faculdade, eu estava fazendo o TCC e aí de repente eu encontrei uma comunidade, meu irmão encontrou uma comunidade falando sobre TDAH. Pra mim foi uma descoberta, eu não sabia. E todas as respostas do mundo naquele momento se abriram, porque eu nunca tinha ouvido falar de TDAH e eu já tinha mais de 20 e poucos anos de idade. O TDAH é um transtorno neurológico reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Ele é diagnosticado por uma tríade de sintomas. As crianças e adultos com TDAH necessariamente precisam ter desatenção e impulsividade e hiperatividade. Após a descoberta, Thaís não parou mais de estudar o assunto e hoje é produtora e apresentadora de um podcast sobre TDAH. Ela explica que, embora muita gente se identifique com os sintomas, existem padrões de comportamento que precisam ser observados antes de fechar um diagnóstico. O que caracteriza um transtorno neurológico é que qualquer pessoa que tenha essa tríade de sintomas, ela vai apresentar isso num grau muito maior do que uma pessoa que não tem um transtorno mental, que a gente chama de neurotípicos, que neurologicamente está tudo na cabeça como a sociedade espera que esteja. O diagnóstico de TDAH deve ser feito por profissionais de saúde, em geral médicos ou psicólogos, e deve considerar também as queixas do paciente. O diagnóstico é feito a partir dos 7 ou 12 anos de idade, porque você precisa ter uma interação social para que isso aconteça. Apesar de você nascer com esse transtorno mental, a idade é importante porque a criança ou o adulto, ele é jogado em mais de um âmbito social. Então, quando você tem o TDAH, ele é importante que os sintomas se apresentem quando, por exemplo, na vida familiar, na vida escolar, na vida social, com amiguinhos, com colegas, com outras figuras, por exemplo, figuras de autoridade na infância, que são professores, diretores de escola, ou mesmo na vida adulta, que são os seus chefes, os superiores de departamento. O tratamento varia de paciente para paciente e considera a existência ou não de comorbidades ou de outras doenças associadas. Basicamente, consiste em psicoterapia e na prescrição de medicamento. No caso de crianças, o tratamento pode exigir os cuidados de uma equipe multidisciplinar. O podcast da jornalista Thaís Finotto é o Tribo TDAH e pode ser encontrado nas principais plataformas de podcasts do país e também conta com um perfil no Instagram em @tributdh. De São Paulo, Cléo Nascimento para a Quem participou desta reportagem estará disponível no site da Rede Católica de Rádios. Jornal Brasil Hoje. Você conhece as vantagens de ser um associado da Signes Brasil? O associado da Signes participa de uma grande rede de comunicação para uma cultura de paz e comunhão eclesial. As emissoras de rádio associadas à Signes podem transmitir a programação jornalística,
gerada pela RCR, como o Jornal Brasil Hoje, boletins, entre outros conteúdos que estão disponíveis nos sites rcr.org.br e signes.org.br. Os associados também têm contrato de streaming e plataforma de site com preços diferenciados, entre outras vantagens. Seja um associado da Signes Brasil, a Associação Católica de Comunicação, entidade reconhecida pela CNBB, filiada à Signes Mundial e Signes América Latina e Caribe. Signes, Associação Católica de Comunicação, animando e congregando profissionais e meios de comunicação católicos e de inspiração cristã do Brasil. Saiba mais em signes.org.br. Fidelidade aos valores do Evangelho, respeito à vida e à dignidade humana, postura ética nas práticas religiosas, contribuição com a educação, cultura e cidadania, espírito de solidariedade, comunhão e partilha, inovação tecnológica, responsabilidade socioambiental. Estes são os nossos valores. RCR, fortalecendo a Igreja no Brasil através das ondas do rádio. Sabe aquela notícia que você recebeu num grupo ou aquela informação postada nas redes sociais que você ficou na dúvida? Não passe adiante. Confira a autoria do texto, observe a data em que a notícia foi publicada, cheque as fontes e busque informação no seu veículo de confiança. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h22. Segunda-feira é dia de falar sobre PASCOM e comunicação. Recebemos agora no Jornal Brasil Hoje o coordenador nacional da PASCOM, Marcos Túlios. Em momentos como o que a humanidade está vivendo, diante de uma pandemia, a pandemia do novo coronavírus, reforça-se ainda mais a necessidade de uma comunicação sociotransformadora, ou ainda de se realçar a dimensão sociotransformadora da comunicação. Isso se dá em alguns níveis, fazendo com que a comunicação não seja apenas informativa, mas que ela seja formativa e também performativa. No caso da comunicação social, a comunicação produzida pelos veículos de comunicação, é importante que ela não tenha apenas uma carga informativa, mas que ela ajude as pessoas a se formarem, a se prevenirem e a cuidarem melhor uns dos outros. Não produzir apenas uma comunicação alarmista e que gere o medo. No caso da comunicação cristã, a comunicação pastoral, os veículos que fazem comunicação de inspiração católica, nós precisamos também de uma comunicação performativa, que leve a uma mudança de vida. E a raiz dessa performação da nossa comunicação está no próprio Evangelho. É a vivência da caridade, a busca plena da caridade. A exemplo do bom samaritano, a exemplo de Santa Dulce dos pobres e de tantos santos, nós somos chamados a ver, sentir compaixão e cuidar. Por isso a necessidade de, nestes tempos, mostrar as ações que estão acontecendo em nível social, em nível caritativo. As ações caritativas da Igreja são uma verdadeira escola de encontro com o próprio Deus. Afinal, como o próprio São João nos ensina, Deus é amor. Amor é caridade. Portanto, quando nós manifestamos as ações caritativas, quando nós comunicamos estas boas práticas que acontecem em diversos níveis, nós estamos essencialmente chegando ao encontro de Deus. Que a comunicação eclesial, que a comunicação pastoral redescubra o valor de se ter uma comunicação sociotransformadora.
Obrigado, Marcos Túlios. E durante esta semana você confere aqui no Jornal Brasil Hoje uma série produzida pela CNBB e Caritas Brasil sobre a campanha É Tempo de Cuidar. E na primeira reportagem, Bruno Feitosa traz um panorama da ação solidária emergencial da Igreja no Brasil. A primeira morte causada pelo coronavírus no Brasil ocorreu em 23 de janeiro. A mulher de 75 anos morava em Minas Gerais. A princípio, se acreditava que o primeiro caso confirmado seria de um paulistano que foi diagnosticado no final de fevereiro. Com o agravamento progressivo da pandemia, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e a Caritas Brasileira deram início à ação solidária emergencial. O slogan É Tempo de Cuidar traduz o objetivo dessa iniciativa, como explica o presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Essa Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, através do seu importantíssimo organismo Caritas Brasileira, convoca a participação na ação solidária emergencial. Muitos estão sofrendo, precisados de nós. Somos chamados de modo muito especial a percorrer os caminhos do nosso mundo, nossas ruas, indo ao encontro dos pobres. É tempo de viver uma nova experiência de solidariedade. Vamos juntos, dando-nos as mãos, indo ao encontro deles, dos que precisam mais, para assim darmos ao mundo testemunho daquilo que de fato é a razão e o selo de autenticidade da nossa fé cristã, católica, abertos à colaboração de todos, segmentos da sociedade e de todos aqueles que professam a fé em Cristo e se abrem ao amor de nosso Deus. Para ajudar as comunidades a mobilizar as doações de forma segura, a Caritas Brasileira organizou o plano de contingência, como explica o assessor nacional da Caritas, Fernando Zamban. O plano de contingência da Caritas Brasileira define processos e procedimentos para a adoção de medidas de prevenção, cuidados com as equipes, recomendações para as campanhas de arrecadação, assim como recomendações para atendimento a migrantes, refugiados, população em situação de rua e também para incidência política durante o tempo da pandemia. De Belo Horizonte, a presidente da Copersole, Silvana Maria Leal, fala da realidade das pessoas que trabalham com material reciclado e da gratidão dos grupos que receberam ajuda nesse momento de pandemia. Queria muito agradecer a Caritas por estar nos ajudando nesse momento de pandemia. É um momento bem sério e essa cesta vai trazer uma alegria para nossas mesas, vai dar um sorriso às nossas crianças, nossos filhos. Nós, catadores, estamos sem trabalhar, não temos retirada, então é um momento bem difícil para nós. Então, eu agradecer muito a Caritas por estar ajudando nossos catadores nesse momento. Muito obrigada. A ação solidária emergencial É Tempo de Cuidar segue mobilizando a solidariedade de pessoas e comunidades em todo o Brasil. É possível doar alimentos, itens de higiene ou fazer uma doação financeira. Para mais informações, acesse o hot site cnbb.org.br/Tempo de Cuidar. A série de reportagens É Tempo de Cuidar é uma produção da rede de comunicadores da Caritas Brasileira e da CNBB. Jornal Brasil Hoje. Com essa reportagem, chegamos ao fim de mais uma edição. Nos trabalhos técnicos, Denis Santos. A apresentação foi de Kleber Moleta e Jorge Teles. A direção de jornalismo, Alessandro Gomes. Edição, Cléo Nascimento. A produção e geração de conteúdo, Rede Católica de Rádio e Rádio Cultura de Guarapuava, no Paraná. O Jornal Brasil Hoje está disponível em podcast no site rcr.org.br e também no aplicativo para smartphone. Outras notícias você confere no site rcr.org.br. Um bom dia e até amanhã. Bom dia, boa semana, até amanhã. Rede Católica de Rádios, Jornal Brasil Hoje.